Fala pessoal, módulo 24 da nossa apostila, frente 2. Vamos dar sequência ao estudo das lentes. Da mesma forma que fizemos com os espelhos, a gente vai ter que fazer agora um esforço para definir, né, graficamente como é que são as imagens conjugadas por lentes. Lembrando que lentes se diferem de espelhos principalmente pelo fato de que as lentes refratam os raios de luz e os espelhos refletem. Só que, se você quiser, inclusive, costuma surtir um efeito muito positivo você fazer associações de tudo aquilo que você já estudou lá nos espelhos para poder usar aqui na lente. Por exemplo, o caminho dos raios, pelo menos do jeito de falar, né? Nos dois casos, lente e espelho, os raios paralelos eles sempre vão sair pelo foco, só que no espelho refletindo pelo foco, na lente refratando pelo foco. Nosso assunto é lente, então nós temos que lembrar que existem 4 tipos de raios, né, que a gente já viu no módulo passado. Chega no foco, chega paralelo e sai no foco, chega no foco e sai paralelo, passa pelo centro óptico não sofrendo desvio, chega no ponto antiprincipal, ele refrata indo para o outro ponto antiprincipal. Esse foi o assunto do módulo anterior. Nosso caso é escolher sempre 2 raios para que os raios refratados se encontrem. A imagem vai sempre se formar no encontro dos raios refratados. No caso das lentes, vamos guardar essa informação. O detalhe aqui pelo desenho, que vai depender muito da posição do objeto em relação à lente, você vai conseguir fazer a classificação da imagem, sempre quanto à natureza dela, se ela é real ou virtual, quanto ao seu posicionamento, se é invertida ou direita, e ao seu tamanho, se é menor, do mesmo tamanho ou maior que o objeto. E tudo isso vai depender se o objeto está bem afastado ou cada vez mais se aproximando da lente, ok? A gente vai ver alguns casos para lente convergente, porque aí a lente convergente, sim, depende de onde o objeto está em relação à lente. A lente divergente, não. A lente divergente tem um tipo de classificação só, vai ficar aí para o final da parte teórica. Dá só uma olhada. Dos 4 raios notáveis das lentes, que a gente viu no módulo passado, eu recomendo que você sempre escolha 2, e esses 2 são: chega o raio paralelo, sai pelo foco. Chega no centro óptico, passa direto. Raios refratados desse lado se encontrando, formando a imagem. Essa imagem é real, invertida e menor. Sempre que o objeto estiver antes do ponto antiprincipal, a imagem vai ser real, invertida e menor. Você não precisa decorar isso, porque esse desenho é um desenho fácil de construir. Detalhe, lente convergente, a setinha virada para fora. Outro detalhe, o foco real sempre está de onde a luz vem, quando o caso é a lente convergente. Além disso, a imagem vai ser real, e esse detalhe é importante para você que gosta de fazer a associação entre espelho e lente. Para o espelho, pessoal, a imagem se forma real do mesmo lado que o objeto. Para a lente é o contrário. Se a imagem formou do outro lado, pelo próprio encontro dos raios, formou uma imagem real. A imagem que vocês estão vendo aí é real porque você não precisou fazer prolongamento. Os próprios raios refratados se encontraram. E outro detalhe, que também a gente já fez muito lá para trás. Toda imagem real também é invertida. Essas 2 classificações aqui sempre vão andar juntas. E menor, nitidamente, você consegue ver que a imagem aqui é menor que o objeto. A ideia é a gente pegar o objeto e ir aproximando da lente, né? No primeiro caso, o objeto estava antes do ponto antiprincipal e agora ele está sobre o antiprincipal. Paralelo, sai no foco, passa direto pelo centro óptico, vai formar exatamente no outro ponto antiprincipal. Essa imagem é real porque os raios propriamente se encontraram, os raios refratados. Toda imagem real é invertida, como eu estava dizendo anteriormente, e nesse caso que ela está em cima do ponto antiprincipal, ela vai ser sempre do mesmo tamanho que o objeto. Aproximando ainda mais o objeto da lente, agora o objeto fica entre o ponto antiprincipal e o foco. Raio paralelo sai no foco, raio no ponto central, centro óptico, passa direto. Os raios se encontraram, não precisei prolongar, se encontraram do outro lado, a imagem fica do outro lado em relação ao objeto, então a imagem é real, e sempre que é real é invertida. E nesse caso, ó, com o objeto entre o antiprincipal e o foco, se aproximando da lente,
a imagem é maior. Isso aqui a gente usa, por exemplo, no projetor de slide para poder ampliar os objetos. E já vai guardando isso aí. Lente convergente pode ampliar objetos. Além disso, como a imagem formada é real, ela também pode ser projetada. Vamos aproximando o objeto da lente, pessoal. Agora o objeto está em cima do foco, ó. Paralelo, sai no foco, ponto central, passa direto. Os raios refratados são paralelos, nem se você prolongar, você vai conseguir encontrar. Então, toda vez que o objeto estiver em cima do foco da lente, a imagem imprópria. Exatamente o que acontece quando se trata do foco do espelho também, né? Toda vez que estiver em cima do foco, imagem imprópria. Por último, aí, ó, como se fosse o funcionamento da lupa, esse aqui é o objeto, viu, pessoal? Agora o objeto está entre o foco e o centro óptico, está bem perto da lente. O raio que chega paralelo sai pelo foco e o raio que chega pelo centro óptico passa direto. Vocês podem ver que os raios refratados estão abertos aqui, eles não vão se encontrar nunca. Mas como eles não são paralelos, se você prolongar, eles vão encontrar do lado de cá. Ó. Opa! A imagem deu do mesmo lado que o objeto. No caso do espelho, seria real. Mas no caso da lente, imagem do mesmo lado que o objeto vai ser pela formação, pelo pontilhadinho aqui, pelo prolongamento. Então ela é virtual. Toda vez que é virtual, é direita. Guarda isso, viu, pessoal? Imagem real é invertida, virtual é direita. E nesse caso aqui, ela é maior. É o caso da lente de aumento ou da lupa de aumento, que funciona como uma lente convergente, com o objeto bem próximo dela, formando uma imagem virtual e sem inverter. Depois de estudar esses casos aí do espelho, da lente, convergente, a classificação da imagem formada pela lente convergente depende da posição da lente, se ela está da posição do objeto em relação à lente, né? Se o objeto está muito próximo ou muito afastado. Na lente divergente, você não precisa disso. A lente divergente sempre vai ser assim, virtual, direita e menor que o objeto. Uma lente divergente não consegue projetar imagens, porque só dá imagem virtual. Uma lente divergente não consegue, você não pode usar uma lente divergente para poder ver detalhes de um objeto, porque ela não consegue ampliar, sempre vai ser menor. Lentes divergentes têm suas utilidades, por exemplo, quem tem miopia deve adorar uma lente divergente, porque permite quem tem miopia enxergar bem. E outra coisa, ela amplia campo visual, aquele exercício que a gente fez na aula passada que falava sobre o olho mágico, né, que normalmente é usado em portas. O responsável principal ali para ampliar o campo visual é a lente divergente. Mas, pessoal, ó, paralelo sai na direção do foco, eixo principal no centro óptico passou direto. Os raios se encontraram, mas precisou prolongar e sempre vai precisar. A imagem da lente divergente sempre vai formar do mesmo lado que o objeto, aqui ó, objeto, imagem. Portanto, sempre virtual e virtual é direita, sempre esses dois vão estar juntos. E na lente divergente sempre menor. Bom, agora na verdade chegou a tua vez de fazer o caminho dos raios. Lembra que eu pedi para vocês escolherem sempre os raios o que chega paralelo e sai pelo foco e o que chega no centro óptico e passa direto. Aí vocês estão vendo a imagem já do exercício número 1, que é uma projeção da máquina fotográfica. E basicamente o que a gente vai fazer nos exercícios, pessoal? Tem um esquema, a gente vai determinar onde está a imagem e dar a característica dela, certo? Então, olha só, no primeiro caso, no número 1, você tem o objeto aqui, ó, BC, antes do ponto antiprincipal, ou seja, está bem longe da lente. Chega paralelo, sai no foco. Chega no ponto central da lente, passa direto. Vocês vão fazer esses dois raios. No encontro dos raios refratados, você vai determinar a imagem, que no caso aqui, como deu do outro lado e pelo encontro dos raios, ela é real, toda real é invertida e nitidamente ela é menor. Aqui, ó. O objeto tem 3 quadradinhos de tamanho, a imagem tem 2. Real, invertida e menor. Número 2, inclusive, está aqui uma aplicação da lente convergente para ampliar objetos, né, e projetá-los. Inclusive, aqui é uma tela de cinema. Os projetores de cinema são basicamente lentes convergentes entre o filme e a tela. Só que aí, como ele vai dar a imagem invertida, você tem que colocar a imagem a ser projetada de cabeça para baixo, né? Vamos construir essa imagem, ó. Agora, galera, o objeto BC está entre o ponto antiprincipal e o foco. Vamos manter os mesmos raios, ó. Chega paralelo,
sai pelo foco. Você tem que usar régua aí, tem que passar direitinho, senão vai dar errado. Chega no ponto central da lente, passa direto. Os dois raios se encontraram aqui, ó. Se for difícil aí, gente, apaga. Se não encontrar em cima do quadradinho igual o meu aqui, vai dar errado. Então, faz direitinho, coloca a régua na posição certa, encontra na lente, pega a régua da lente, não tira aqui do espaço, passa pelo foco certinho, olha o meu desenho como é que ficou. E o central também. Se encontraram, não precisou prolongar, portanto a imagem é real. Se ela é real, é invertida. E nitidamente, ó, a imagem com 4 quadradinhos, enquanto o objeto tem 3 quadradinhos, então ela é maior. Número 3, na utilização da lupa, é uma lente de aumento com distância focal da ordem de alguns centímetros. O objeto agora, pessoal, está próximo da lente entre o foco e o ponto central dela. É a mesma coisa, a gente vai tentar fazer o caminho dos raios. Inclusive, a gente vai ter que invadir um pouco aqui do enunciado, né? Mas, ó, paralelo, sai no foco. Tem que fazer direitinho. Centro óptico, passa direto. A abertura dos dois raios refratados aqui do lado direito da imagem impede que eles se encontrem. Mas se você prolongar aqui, ó, prolonguei a lápis, encontraram aqui. E daqui do ponto de encontro até o eixo principal você desenha a imagem. Então, no meu caso, a imagem está aqui, ó. Essa é a imagem, esse é o objeto. Nitidamente maior, né? E detalhe, como você precisou prolongar, a imagem se formou do mesmo lado que o objeto, então é virtual. Toda virtual é direita. Esses dois aqui vão sempre estar juntos. E nitidamente maior, que inclusive saiu do desenho. Número 4, agora a lente é divergente. Olha só a beiradinha dela aqui, ó. Vamos construir. Sai um raio aqui. Ele tem que sair pelo foco, só que ele não vai poder vir para o foco aqui não, senão a lente seria convergente. Como a lente é divergente, pessoal, você tem que pegar a direção do foco e fazer o raio. Agora, o raio que passa pelo centro óptico não tem diferença de comportamento, ele passa direto. E aí os raios se encontram aqui, ó. Essa setinha pequenininha aqui é a nossa imagem. É uma imagem que foi formada do mesmo lado que o objeto, pelo prolongamento, portanto é virtual. Toda virtual é direita e nitidamente aqui ó, ela ficou com o tamanho de um quadrinho só, enquanto o objeto tem 3 quadrinhos, nitidamente é menor. Mas, cara, na verdade, se for lente divergente, compensa decorar sempre virtual, direita e menor. Número 5. Os microscópios compostos são construídos com 2 lentes convergentes, a objetiva, com distância focal da ordem de milímetros, e a ocular, que funciona como uma lupa. Na verdade, pessoal, o desenho que está aqui. Ó. A objetiva é a lente que fica mais próxima do objeto a ser observado, está aqui a setinha, e a ocular é aquela que fica mais próxima do olho da pessoa. Como é que ele funciona, basicamente? A lente objetiva vai conseguir formar uma imagem do objeto, tá vendo? Esse I1 é a imagem real formada pela lente objetiva. Olha os raios se encontrando. E essa imagem formada pela objetiva vai servir como objeto da ocular. E aí a ocular vai fazer uma outra imagem, que está sendo chamada de I2. Essa I2 é a imagem final que esse observador aqui vai enxergar. E portanto, de cabeça para baixo em relação ao objeto original. Então é assim, ó, a lente objetiva é convergente e ela conjuga uma imagem real inicialmente do primeiro objeto, já ampliada. Depois, essa imagem primeira vai servir como objeto para a lente ocular, que por sua vez vai ampliar mais uma vez e formar uma imagem virtual dessa primeira imagem. Ou seja, num microscópio, a imagem da primeira lente é usada como objeto para a segunda para produzir uma segunda imagem que vai ser a imagem final. Olha aqui. O exercício pede o seguinte: determine a posição da imagem I1 conjugada pela lente objetiva. Você vai colocar aí que é entre o foco, entre o centro óptico e o foco da ocular, só de você olhar o desenho aqui. A lente da qual ele se refere é a lente objetiva, da letra A. Ele quer saber a posição da imagem produzida pela lente objetiva em relação ao ocular.
é entre o foco e o centro óptico aqui, ó. O centro óptico da ocular está aqui e o foco da ocular está aqui. Então, por isso que a resposta da letra A, ó, é entre o centro óptico e o foco da ocular. Ele quer saber a natureza e a orientação e o tamanho da imagem I1 em relação ao objetivo. Você vai olhar lá, ó, imagem I1. Ela é real, porque os raios se encontraram, não precisou prolongar, em relação à objetiva, obviamente que eu estou falando, né? E outra coisa, formou do outro lado também, olha lá. O objeto está lá, a imagem formada pela objetiva está aqui. Se ela é real, ela vai ser invertida, e nitidamente você vê que ela é invertida e maior. Portanto, na letra B, real, invertida e maior. Depois é para a gente fazer a mesma coisa com a imagem I2 em relação à lente ocular. Olha aqui a imagem I2. Ela foi formada pelo prolongamento e está do mesmo lado que o objeto. A I1 serve como objeto para ocular. Repetindo, I1 é imagem da objetiva e objeto para ocular. Nessa letra C a gente está a fim de classificar a I2. Essa I2 ela foi formada pelo prolongamento, então ela é virtual. Toda virtual é direita, apesar dela estar de cabeça para baixo, pessoal, você compara com a I1, ela está na mesma posição, é direita, ok? E além disso, ela é maior nitidamente. Então, letra C aí, ó, virtual, invertida e maior. Beleza? Nas próximas aulas, a gente vai aplicar as equações de Gauss para todo esse lance aí. A gente não vai precisar fazer desenho, sim fazer conta para descobrir essas características de imagem. Mas até a próxima aí. Valeu!